Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1979 e só foi ter um desfecho, um ponto final muitos e muitos anos depois. Isso porque uma evidência foi deixada de lado e essa evidência, digamos que foi ali o ponto principal para esse caso ser finalmente resolvido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Michelle Martinko. Michelle Mary Martinko nasceu no dia 6 de outubro de 1961, a filha mais nova de Albert e Janet. Quando estava no ensino médio, ela foi descrita como uma aluna acima da média. No segundo ano do ensino médio, ela se juntou ao grupo de twirling da escola, onde fazia coreografias de ginástica com um bastão de metal, seguindo o ritmo da música. Ela também atuou em corais e produções teatrais. Michelle não tinha muitas amigas na escola, muitas amigas próximas, pois ela era uma jovem muito bonita, que se vestia muito bem e infelizmente suas colegas a invejavam muito. Em 1979, ela estava com 18 anos e no último ano do ensino médio. Seus objetivos para o futuro era frequentar o Iowa State University para estudar design de interiores. No dia 19 de dezembro de 79, ela compareceu a um jantar do coral realizado em um hotel na cidade de Cedar Rapids. Naquela noite, ela estava usando um vestido preto, um cachecol preto também, meia calça, salto alto e uma bolsa de couro marrom. Ela também estava com uma jaqueta de cor branca. Michelle também planejava ir ao shopping West Del Mall depois. O local tinha sido inaugurado recentemente e ela tinha um emprego lá. Ela carregava $180 consigo e tinha a intenção de comprar um casaco novo naquela noite. Ela perguntou a uma de suas amigas se ela queria ir junto fazer isso com ela, dar um passeio, mas a amiga se recusou, pois tinha dever de casa para fazer. Ela chegou lá, deu uma olhada nas lojas, foi até uma joalheria, conversou com seus amigos e ela foi vista pela última vez por testemunhas mais ou menos entre 8 horas e 9 horas da noite. Mas o tempo passou e ela não voltou para casa. Seus pais, é claro, ficaram muito preocupados porque não fazia parte do comportamento dela ficar até tão tarde na rua e também não avisar a sua família. Então, mais ou menos às 2 horas da manhã, o pai dela ligou para a polícia e contou o que aconteceu. A polícia descobriu seu carro por volta das 4 horas da manhã na parte nordeste do estacionamento do shopping, próximo a JCPenney. Michelle foi encontrada dentro do veículo caída no banco do passageiro com 29 facadas, sendo no rosto, pescoço e peito. Ela tinha ferimentos defensivos nas mãos. As autoridades concluíram que Michelle foi morta dentro do veículo porque não havia sangue encontrado do lado de fora. O legista teve dificuldades em identificar a arma, dizendo: era pontiagudo, mas nem temos certeza se era uma faca. O legista estimou posteriormente que ela morreu entre 8 e 10 horas da noite. Nenhuma impressão digital foi encontrada, o que levou a polícia a acreditar que ele usava luvas. A polícia presumiu que seu assassino fosse um homem, mas eles não tinham certeza disso. Michelle estava toda vestida, sem vestígios de agressão sexual e nenhum dinheiro foi tirado de sua bolsa. A polícia considerou o assassinato de natureza pessoal, com base no número e localizações das facadas. A polícia se voltou para o público, pedindo-lhes que se apresentassem se tivessem alguma informação. Mais de 200 pessoas responderam, fornecendo à polícia vários tipos de informações. Várias pessoas foram entrevistadas e algumas foram liberadas depois de passarem no teste do polígrafo. Um jovem encontrado carregando uma faca foi interrogado e descartado em seu assassinato, assim como um funcionário de um shopping que disse à polícia que gostava de perseguir mulheres. Começaram a circular alguns boatos sobre o crime. Alguns afirmaram que Michelle recebeu telefonemas de assédio antes de sua morte,
mas a polícia afirmou que isso não era verdade. Outro boato que surgiu foi de um segundo esfaqueamento que havia acontecido nos dias seguintes e que a polícia estava mantendo em segredo, para não assustar a população, mas isso foi negado. Por algum tempo, o principal suspeito do assassinato dela foi um homem que no mês anterior invadiu uma casa em Cedar Rapids, abusou sexualmente de uma mulher com uma faca e ameaçou matar seus filhos. Ele nunca foi acusado do assassinato de Michelle Martinko. Ele negou as acusações e as evidências de DNA encontradas mais tarde não correspondiam com seu DNA. Em 2012, enquanto cumpria prisão por um ataque não relacionado, o homem morreu na prisão com câncer de cólon. Uma polêmica surgiu 5 meses depois do assassinato. Depois que uma mulher que dirigia no estacionamento do shopping na madrugada de 20 de dezembro apresentou uma informação para a polícia. Ela olhou para o estacionamento enquanto dirigia para verificar o carro de sua filha, porque sua filha trabalhava no shopping e ela já teve alguns problemas com o carro antes. Então a mãe só passou ali para ter a certeza de que o carro dela não tinha sido roubado, que estava seguro, enfim. Ela alegou ter visto 2 carros no estacionamento. Um deles era o da Michelle, e um homem parado ao lado da porta aberta, do lado do motorista do carro da Michelle. Ela não tinha certeza se suas informações seriam úteis, porque ela leu que o assassinato ocorreu mais ou menos entre 8 ou 10 horas, ou talvez um pouquinho mais do que isso, e ela viu essa cena às 2 horas da madrugada. A mulher passou essa informação para a filha do secretário da Delegacia de Segurança Pública e acreditava que seria repassado à polícia caso isso fosse importante. A polícia nunca recebeu a informação da mulher e ela depois entrou em contato com a polícia, isso mais de 5 meses depois, quando eles reenviaram pedindo ali que qualquer pessoa entrasse em contato com a polícia, porque eles também não tinham mais muitas pistas sobre o que tinha acontecido com a Michelle. Então, os detetives consideraram acusar o comissário de não ter repassado as informações à polícia, mas depois eu acredito que eles desistiram, já que nenhuma acusação foi feita. Em 19 de junho de 80, a polícia divulgou um esboço de um homem que se acreditava ter matado Michelle, formado a partir de descrições fornecidas por 2 testemunhas sob hipnose. Elas descreveram um homem branco jovem com cerca de 1,80 m de altura e pesando entre 75 a 80 quilos, com cabelos castanhos e enrolados. No ano seguinte ao assassinato, o número de pessoas entrevistadas pela polícia chegou a centenas, e até 30 pessoas foram entrevistadas sob hipnose. À medida que a investigação diminuía, uma recompensa de $10 mil foi oferecida por informações que levassem a polícia ao assassinato. Até videntes participaram no caso e tentaram ajudar a polícia. Infelizmente, com o passar dos anos, o caso esfriou. Em meados da década de 80, o pai de Michelle entrou em uma ação contra os proprietários daquele shopping e alegou negligência por não fornecer uma segurança razoável na noite em que aconteceu o crime. O caso foi apelado e acabou sendo decidido pela Suprema Corte em favor dos proprietários do shopping. O pai de Michelle, Albert, infelizmente morreu no ano de 95 e sua mãe Janet morreu em 98. Os dois morreram sem saber o que aconteceu com a sua filha. Em 2006, 27 anos após o assassinato de Michelle, um novo investigador de casos arquivados que trabalhava para o departamento da polícia de Cedar Rapids recebeu uma denúncia relacionada ao caso. Embora a dica não tenha levado a nenhum suspeito, o investigador fez uma descoberta muito importante. Ele descobriu o que acreditava ser o sangue do assassino enquanto estava revisando os arquivos do caso. A partir disso, a polícia conseguiu construir um perfil parcial de DNA. Documentos concluíram que menos de 1 em 100 bilhões de pessoas correspondiam ao perfil de DNA. Os resultados foram inseridos no Banco de Dados Nacional, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Depois de mais de 125 pessoas que tiveram seu DNA coletado, comparado com as amostras retiradas no local, mais uma vez eles não encontraram nada. Dos mais de 80 suspeitos em potenciais identificados ao longo dos anos, mais de 60 pessoas foram testadas e foram inocentadas. Em 2017, uma empresa especializada em fenotipagem de DNA foi contratada para criar imagens adicionais do assassino com base apenas no DNA, sobre a aparência facial e também a sua ancestralidade.
As imagens pareciam consideravelmente diferentes do esboço composto de 80 e mostravam um homem com cabelos loiros e olhos azuis, bem diferente do que aquele que tinha olhos castanhos e cabelos castanhos também. A empresa também produziu aproximações de como o homem deveria ter envelhecido nos anos depois do crime. Em uma coletiva de imprensa durante a qual a nova imagem foi compartilhada, um ex-colega de classe de Michelle disse que o rosto parecia com um dos seus colegas, mas esse colega já tinha sido investigado e liberado com o seu DNA alguns anos antes, já que não correspondia com o do assassino. A polícia recebeu mais de 100 denúncias após a divulgação das novas imagens. Em 2018, a empresa de fenotipagem de DNA pegou os dados coletados no ano anterior e os inseriu no GEDmatch, um site público de genealogia que tem sido usado pela polícia para resolver outros casos arquivados. O GEDmatch retornou com uma pessoa que compartilhava marcadores de DNA com o suspeito do assassinato de Michelle e determinou que ela provavelmente era prima de segundo grau do assassino. A empresa criou uma árvore genealógica, começando com 4 pares de tataravós da mulher e relatou que o assassino provavelmente descendia de um desses casais. O investigador do Departamento de Polícia de Cedar Rapids contatou os membros testados de DNA de 2 ramos da árvore genealógica e eliminou esses ramos como contendo o assassino. Ele então contatou um membro de um terceiro ramo e, em um teste de DNA, determinou que eles eram primos de primeiro grau do assassino. Isso reduziu, é claro, os suspeitos a um grupo de 3 irmãos que cresceram em Manchester, Iowa. Os irmãos foram colocados sob vigilância e os investigadores tentaram coletar o seu DNA secretamente. Em 29 de outubro de 2018, um investigador observou um dos irmãos, chamado Jerry Lynn Barnes. Ele bebeu vários refrigerantes utilizando um canudo de plástico. Quando Jerry se desfez do canudo, o investigador foi lá e coletou o canudo e pegou seu DNA. Os testes eliminaram os outros 2 irmãos como suspeitos, mas o DNA do canudo de Jerry correspondia ao sangue encontrado nas roupas de Michelle. Em 19 de dezembro, os investigadores foram à empresa em que Jerry Burns trabalhava em Manchester para entrevistá-lo. Ele se recusou a fornecer voluntariamente uma amostra de DNA, mas foi obrigado a fazê-lo com um mandado de busca. Suas mãos e braços também foram examinados em busca de alguma cicatriz possivelmente deixada naquela noite em que a Michelle foi atacada. Jerry afirmou que não conhecia Michelle e não estava lá quando ela morreu, embora um investigador mais tarde tenha testemunhado que ele não negou especificamente ter matado ela. Ele não foi capaz de fornecer uma explicação de por que o seu DNA estava presente na cena do crime. De acordo com os investigadores, Jerry quase não demonstrou nenhuma reação durante a entrevista, mesmo quando acabou sendo informado de que ele estava sendo preso. Quando perguntado se ele havia matado alguém naquela noite em 79, Jerry disse repetidamente aos investigadores: "Testem o DNA." E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando a amostra de DNA foi testada, ela correspondia à amostra de sangue encontrada na cena do crime. Em 19 de dezembro de 2018, exatamente 39 anos após o assassinato de Michelle, Jerry Burns foi preso e acusado do assassinato em primeiro grau. Ele entrou com uma alegação de inocência. Seu julgamento foi originalmente agendado para 14 de outubro do ano seguinte, mas em setembro a defesa solicitou um adiamento para reunir mais evidências e entrevistar testemunhas. A defesa também solicitou que o julgamento fosse transferido para o condado de Lynn, com base na quantidade de atenção que o caso recebeu. O julgamento foi remarcado para 10 de fevereiro de 2020, do condado de Scott. Na audiência de pré-julgamento, os advogados de Jerry alegaram que a polícia precisava de um mandado de busca para coletar seu DNA do canudo descartado, mas o juiz determinou que a propriedade descartada não poderia ser considerada privada. A defesa também solicitou que as evidências pertencentes ao histórico do navegador de celular do Jerry fossem excluídas. Os investigadores revisaram as pesquisas de Jerry em 2018 na internet e descobriram que ele visitava regularmente site que mostrava mulheres loiras sendo abusadas, esfaqueadas, estranguladas. O juiz determinou que o histórico de busca não poderia ser utilizado no julgamento devido às décadas de tempo que separaram o assassinato das buscas.
O julgamento começou em 12 de fevereiro de 2020. A promotoria enfatizou a improbabilidade de a evidência de DNA corresponder a outra pessoa. O médico que realizou a autópsia de Michelle e os investigadores do caso original, todos agora aposentados, testemunharam como a investigação foi conduzida e também a causa da morte. A defesa argumentou que as evidências de DNA não foram bem armazenadas e que diferentes peças de roupas da cena do crime não deveriam ter sido armazenadas juntas com uma bolsa de evidências. Os promotores também exibiram um vídeo de uma entrevista policial de Jerry, na qual ele negou estar na cena do crime na noite do assassinato da Michelle, mas ele não conseguiu explicar por que o seu DNA foi encontrado no local. Eles também reproduziram uma gravação posterior, após a prisão, na qual Jerry questionou se ele poderia ter bloqueado a memória de ter cometido o crime. Então ele perguntou se seria possível que ele tivesse cometido o crime, mas que ele não lembrava disso. A defesa trouxe uma testemunha, um autodenominado consultor forense de DNA, que testemunhou sobre a possibilidade de a polícia ter manipulado mal as evidências. Ele afirmou que o DNA de Jerry poderia estar no local devido à transferência secundária, como células da pele transferidas para uma peça de roupa quando alguém esbarra em outra pessoa. Os promotores chamaram um criminalista para contradizer a testemunha da defesa. O criminalista disse que o armazenamento das roupas de Michelle foram armazenadas corretamente. Em 24 de fevereiro de 2020, após 3 horas de deliberação, o júri considerou Jerry Lynn Burns culpado de assassinato em primeiro grau de Michelle Martinko. Em 29 de maio de 2020, os advogados de Jerry entraram com uma moção pedindo um novo julgamento, alegando que seus direitos foram violados e que o tribunal cometeu um erro ao rejeitar o pedido de supressão das provas. Em 7 de agosto, Jerry foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em setembro, Jerry entrou com um recurso de apelação, mas também foi negado. Depois que ele foi considerado culpado de assassinato, as suspeitas começaram a crescer. Algumas pessoas duvidam que a sua esposa realmente tirou a própria vida no ano de 2008. Como o Jerry nunca confessou o que ele fez, fica um pouco difícil da gente entender o que aconteceu naquela noite, do porquê que ele fez aquilo com ela. A gente viu que a questão do roubo foi descartada, ele também não abusou dela, então realmente a gente não entende o que aconteceu, se foi um crime de oportunidade, se ele conhecia ela, provavelmente não, ou se foi alguma coisa totalmente ao acaso. Enfim, é muito difícil, não tinha também nenhuma ligação dela com ele em algum passado, se ele gostava dela, alguma coisa desse tipo. A gente sabe que isso às vezes acontece, mas enfim, essa parte do caso ainda permanece um mistério. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês é muito interessante a gente ver que um caso levou praticamente 40 anos para finalmente a polícia encontrar o assassino. Também foi muito importante aquele detetive que prestou muito atenção nas provas e viu ali que tinha provavelmente uma quantidade bem pequena do sangue e eles conseguiram, por fim, colocar o assassino atrás das grades. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.